Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, um apaixonado pela área comercial e comunicação. E hoje o episódio vai ser assim, 10 de 10. Nós vamos desmistificar tudo sobre seguro e, claro, vou conversar com quem é referência. Eu estou com os dois bala aqui, mais conhecido como Manda-Placa. Matheus, Rafael, muito obrigado pela participação. Muito feliz, e hoje aqui, ó, eu quero abrir a caixinha, vamos tirar tudo da caixinha, colocar os pingos nos is, e claro, levar conteúdo e desmistificar de uma vez por todas que tem uma galera que precisa saber qual que é a importância de ter um seguro, e claro, a GV tá entre aí as melhores do mercado. Se apresente pra gente, vou passar a bola aí pro Matheus, fica à vontade. Muito bem, muito obrigado pela receptividade. Eu tô nesse mercado praticamente há 14 anos aí, direto. É um mercado muito promissor, muito bom. Através desse mercado, né, dessa experiência que nós tivemos, nós conseguimos, né, de fato, fazer um trabalho que não mude só a minha vida, mas que mudou a vida de várias pessoas também, que trabalham diretamente comigo. Então, sou pai, né, graças a Deus, casado, e estamos aí numa conquista constante em busca do resultado, né? Então, esse é o nosso combustível aí. Que legal. À vontade, Rafael. Sou Rafael Pacheco, sou gerente de operação aí da Regional 140. Também, né, tive uma mudança drástica de vida aí. Primeiro agradecer o convite, né? Um convite onde eu fiquei muito feliz de receber, até mesmo porque é um ramo, né, que tem mudado minha vida, e poder, né, potencializar as pessoas para mudar a sua vida também é muito importante. Então eu fico muito feliz com o convite e passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, do que eu vivo diariamente aí para as pessoas que estão mais interessadas, tanto para vir para esse ramo, quanto para entender um pouco mais, né, sobre proteção veicular, para fazer seu carro, sua moto, seu caminhão, sua van, e a gente manter uma conversa bem bacana aí. Legal. Inclusive, essa até é a minha primeira pergunta. Quando a gente fala de seguradoras, existem muitos mitos, muitas crenças ainda das pessoas. Eu acredito que eu já passei por isso. Falei para colegas que eu iria conversar com vocês, me mandaram assim 500 perguntas, mas a primeira pergunta vai para você, ela é polêmica. Tá preparado para responder? Tudo. Se não tiver polêmica aqui, não é engrena, viu? Não tem jeito não, tem que ter. Rafael, na sua visão, qual que é o maior mito que existe na seguradora, na proteção veicular? Que você não recebe, né? E hoje isso é um mito muito grande, por quê? Porque a gente, na Universidade GV, é regulamentado pela SUSEP, né? E quem fez essa regulamentação é, de fato, quem tem um compromisso, né, com o mercado. E, além disso, a gente também nota muito boa no Reclame Aqui, né? Que é um índice Legal. que todo mundo hoje mede, né? Para estar entrando dentro da empresa. Então, o que acontece? Para mim, o maior mito é que o Universo AGV, a proteção veicular, não paga. Porque depois dessa regulamentação só aumentou, né, a nossa credibilidade no mercado. E é importante a gente falar sobre isso, que quando esse mito é o número 1, né? Eu vou fazer porque ou a empresa é pequena, eu não vou receber. Por que você acha que as pessoas elas pensam isso? Muitos casos que aconteceram que eles não receberam. Qual que é o fator primordial que você acredita que essas pessoas têm esse tipo de pensamento? Na verdade, o ramo de proteção veicular ele foi muito queimado anteriormente, por isso que você falou, pequenas empresas que não pensam no pós-venda, né? Não pensam em futuro, só pensa naquele momento. E hoje o cliente, cada vez mais, ele está mais exigente, né? Então, assim, é engraçado falar isso, porque o ramo de proteção veicular ele foi queimado por pequenas empresas que não pagavam seus associados, e agora todo mundo está vendo que isso não existe, que isso é um mito. Então veio o Universo AGV com mais de 10 anos de experiência, hoje a gente faz aí, vai bater o recorde esse mês aí, fazendo 26.500 placas no mês. Uau! Então, assim, é uma coisa totalmente absurda e mostra tanto que é mito que a gente nota quase máxima no Reclame Aqui. A gente tem, assim, todos os feedbacks muito bacana, né? Porque eu mesmo, na minha base, lá meus consultores, meus gestores, tem sinistro todo dia e é pago normalmente. E hoje o Universo AGV, ele já tem um caixa, né? Então, assim, por mais que tenha um rateio, ele não precisa do rateio para pagar qualquer associado. Então, isso aí já dá uma garantia que o associado vai receber, desde que esteja no contrato tudo certinho, desde que esteja pago em dia. Isso aí vai ser um mito totalmente sanado pra gente. Legal. Matheus, agora conta pra gente o segredo desse sucesso e mais de 26 mil placas por você estar numa
posição de liderança e de gestão, né? Cuidar de pessoas, a gente sabe do trabalho que tem, mas qual que é o maior diferencial do universo AGV que você acredita? Então, o maior diferencial é justamente a valorização das pessoas que estão inseridas dentro da Universo AGV. A gente fala que hoje, quando eu entendo, né, que o bordão, né, maior lá, que a nossa força vem de dentro, é de fato todas as tratativas, todas, vamos dizer, as campanhas, o brand, o reconhecimento de empresa, das pessoas que de fato fazem o resultado, é voltado muito para quem está lá dentro. Você vê o brilho no olhar, não só da pessoa que serve o cafezinho para você, até no brilho do olho do presidente da empresa, que é o senhor Rodrigo Felipe. Então, assim, você vê de fato que as pessoas estão ali dentro de um projeto, inseridas num projeto que tá fazendo diferença na vida deles, de alguma maneira, né? Você não tem uma burocracia para resolver resoluções de problema, né? A gente sabe que dentro de um mercado desse, você lida com um conflito. Sim. Eu vendo uma solução de um conflito, que é uma perca total, né? Uma batida, um furto, um roubo, um acidente, etc. Então, nessa hora de desespero, você ter uma empresa séria que vai te ajudar de fato a resolver esse problema, isso faz toda a diferença. E o brilho no olhar das pessoas que trabalham lá dentro faz toda a diferença no resultado. Nós temos empresas aí que ditam, né, que são grandes, falam que são grandes, com 5.000, 4.000 placas feitas, mas você olha no olho das pessoas aquele desespero, aquela falta de paz, aquele descontrole emocional, né, de maneira que isso impacta diretamente. Na Universo você vê praticamente 5.000 colaboradores fazendo o resultado. Uau. Você vê uma produção de 24.000 itens novos todos os meses e, de fato, mais de 1 milhão de veículos que já passaram pela Universo AGV. Então, assim, é uma força gigantesca mesmo. E tem que honrar, cara. 10 anos. São 10 anos de história, de pessoas que começaram aquela empresa do zero. O Rodrigo Felipe começou aquela empresa do zero. Tem até uma moto, né? Uma Bis. Uma Bis amarelinha que fica na entrada da empresa lá da Prime. Que ali ele começou a empresa, cara, há 10 anos atrás. E hoje é esse monstro, vamos dizer assim, atendendo pessoas, né? Em todo o território nacional. E principalmente é algo que eu prezo muito, com escala de ganho e, vamos dizer assim, transformação da realidade. Eu sempre converso com pessoas, eu falo, olha, você tem que analisar a sua vida do ponto hoje que nós estamos conversando. Eu acabei de vir de uma entrevista. Você tem que analisar a sua vida do ponto hoje e nós vamos conversar daqui a 1 ano. Como que vai estar a sua vida? Eu te garanto que vai dar melhor do que está hoje, em todos os aspectos. Porque nós não preocupamos só com o número. Nós não somos um número, nós somos ali de fato uma família que se junta e se respeita muito e tem, é claro, né, uma escala de ganho muito boa também inserida nisso aí. Você comentou um ponto muito importante, que é uma das minhas áreas, assim, eu tô explodindo de alegria. O que a gente precisa falar sobre isso? Primeiramente, parabenizar o grupo por cuidar de pessoas e se preocupar com pessoas. Hoje, 75% das pessoas que elas saem da área de vendas vendendo um produto ou uma prestação de serviço, ou essa pessoa está com uma depressão ou ela está com burnout. E quando a gente vai a fundo, a gente percebe que mais de 95% das causas está ligada a lideranças tóxicas. Sim. As pessoas líderes que enxergam as pessoas somente como número. Escutando de você falar que a empresa tem esse cuidado, esse zelo, esse carinho, essa preocupação em realmente importar pela pessoa com o que ela é e não o que ela tem, cara, já me ganhou assim 100%, porque só quem tá na pista mesmo, ligando o dia inteiro, conversando com pessoas, ganhando não pra caramba, sabe a importância de você estar bem, corpo, alma e espírito, alinhado com os objetivos. Parabéns aos fundadores da empresa, parabéns por vocês terem esse cuidado, que só quem viveu na pele sabe da importância do zelo, e que o brilho desse primeiro amor, que eu chamo de primeiro amor, de cuidar das pessoas, nunca se perca. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Quando a gente fala Universo AGV, Universo a gente pensa numa coisa grande, numa coisa grandiosa, uma coisa em expansão. Qual é o ecossistema do AGV hoje? Inclusive, nós estamos aqui no EngrenaCast para lançar
o Manda Placa Legacy. Nós estamos... É novidade? É novidade. Nós tínhamos um planejamento desde quando nós iniciamos no dia 10 de setembro na Universa GV, de fortalecer o nosso comercial interno. Que legal. Hoje eu tenho 40 pessoas sentadas, as 40 pessoas estão ali vendendo comercial interno, tendo uma demanda, né, muito grande também de lead por dia. Nós hoje somos referência nesse mercado do digital também, né? Não exponho muito, mas eu gosto de crescer em silêncio, vamos dizer assim. Então hoje eu tenho uma média de lead, um lead qualificado, que o meu consultor ele já liga 100% dos meus leads geram cotação. Que legal. 100%. Eu não tô falando de, um não vai gerar, não. É 100% gera e de pessoas de fato interessadas. Isso prova o quê? Com pouco tempo de operação, nós já vamos chegar em 800 a 1.000 placas aí, mês, vamos dizer assim. Então, o nosso time hoje é um time de 700 placas. Sim. Eu ainda tenho que fazer um ajuste ou outro, trazer mais pessoas, pra gente chegar no nível que eu preciso. Mas o Manda Placa Legacy é um programa de expansão em todo o território nacional. Nós vamos focar muito na região de Minas Gerais. Nós temos aí 853 municípios e nosso objetivo é claro, é deixar pelo menos 200 a 300 municípios com uma unidade da Universa GV. Eu sei fazer isso, eu já fiz isso, então nós vamos fazer isso de uma maneira organizada, de uma maneira séria, respeitando as pessoas e gerando principalmente oportunidade, levando de fato esperança para as pessoas que estão aí desacreditadas ou que às vezes chegou num nível que não consegue mais escalar, não consegue mais crescer. Esse é o nosso objetivo, é mudar e transformar pessoas através desse universo de possibilidades que é o Universo GV. Que legal. Rafael, agora conta pra gente. Trabalhar com pessoas não é fácil. Não. E trabalhar com pessoas que vendem é mais difícil ainda. Qual que é o seu segredo para manter uma equipe equilibrada emocionalmente, uma equipe focada? Eu te falei isso que eu sou apaixonado por equipe e eu sei do poder que é quando todo mundo compra ali a causa, o negócio fica leve para todo mundo. Mas pelo seu papel de gestor, como que você faz? Como que é a sua metodologia? Tipo assim, engraçado, né? Esse potencial que eu verifiquei que eu tinha, começou, né? Que o Matheus me trouxe essa ideia de gestão. E hoje eu falo assim, né? Todo serviço ele é árduo e difícil, mas com o meu time ele fica fácil, porque hoje eu tenho 5 gestores assim, que eu acho que falam assim, né? Eu deixo meu serviço bem mais fácil, que são até melhores que eu, e vários consultores determinados, sabendo o que tem que fazer. Então, quando a pessoa sabe o que tem que ser feito, fica mais fácil. E assim, eu tenho uma gratidão imensa pelo meu time por causa disso. Eu tento deixar, né, claro, um comercial ele é dinâmico, às vezes a gente fica um pouco mais, né, estressado, um pouco mais nervoso, mas é aquilo que o Matheus falou no começo, né, no começo que a gente estava conversando. O meu trabalho, não é hora nenhuma ser arrogante, humilhar eles, é o contrário. O meu trabalho tá ali para potencializar eles. Então, o que eu faço com os meus consultores, com meus gestores? Eu cuido deles, eu luto por eles, eu tomo um tiro por eles. E eu acho que a gente fazendo isso, acontece algo recíproco, né? Então, eles fazem por mim também. Então, assim, o meu sucesso vem perante eles. Então, assim, eu cuido de pessoas... e sou cuidado por pessoas. Então, meu resultado, ele depende exclusivamente do meu time. E eu falo assim, do administrativo, a moça que tá fazendo a faxina ali, ou o que tá vendendo. Então, assim, é engraçado demais eu te falar isso, mas o trabalho árduo é você fazer o quê? É a pessoa acreditar no projeto. A pessoa acreditando no projeto, a gente consegue potencializar ela, saber o que ela quer. Então, assim, todos os meus consultores que chegam, eu procuro saber o que ele espera da vida dele, qual foi o maior salário da vida dele. E tem vezes que é até engraçado, eu tenho uma gestora que fala assim, você ama reunião, não é que eu amo reunião, mas na reunião eu consigo extrair o que o melhor, né, daquela pessoa. Então todos os meus consultores eu chego, faço uma reunião com cada um deles, faço uma reunião com cada um dos meus gestores, às vezes eu faço uma reunião de grupo, às vezes faço reunião com a equipe. Por quê? Porque para mim cobrar de alguém eu tenho que saber o que a pessoa busca. Legal. Então automaticamente, por exemplo, a pessoa, a gente tem um plano de carreira bem definido na nossa regional. Importantíssimo. E isso é muito legal. E é totalmente meritocracia. Lá não existe a pessoa mais legal, a pessoa mais bonita. Eu acho que, tipo assim, na hora que passa do P pra fora, né, a gente tem nossas amizades mais pessoais, mas lá dentro é totalmente profissional. Então é totalmente meritocrático. E isso é importante porque eu consigo pegar meu consultor e falar com ele assim,
que que você quer? Alguns falavam que quero ser o melhor vendedor. Então eu vou fazer você se tornar o melhor vendedor. Eu vou te potencializar, vou te ajudar, vou te mandar um lead direcionado, vou te ensinar, vou te dar treinamento, vou estar do seu lado ali para você ser o melhor vendedor, para você ganhar mais. O que fala, eu quero ser gestor, por exemplo. Eu faço a mesma coisa, mas com um olhar de gestor, um potencial diferente. Então, assim, eu tento extrair o melhor deles e com isso, o que eu faço? É mais fácil para me cobrar também. Por quê? Na hora que eu chego e vejo que o cara quer ser o melhor vendedor, por exemplo, ele é o melhor vendedor, mas ele tá me dando um resultado ruim. Então, como é que eu vou chegar para ele, para mim cobrar? Ele fala assim, poxa, amigo, mas você quer ser o melhor consultor, mas com resultado desse? Não, tem alguma coisa de errado. E o gestor também é a mesma coisa. É porque a gente tem um processo definido. E o melhor disso, né, que é o mais interessante disso tudo, é olhar para cara de cada um. Procurar entender o que eles esperam, o que eles querem. E, tipo assim, ver que o que faz uma placa tem a mesma importância do que faz 50 placas. Porque o cara que fez uma placa esse mês, amanhã ele pode fazer 50. E o que fez 50 pode passar por um problema pessoal. A gente sabe que, né, tem algumas pessoas não conseguem mudar, né, de serviço profissional para o lado pessoal. E esse cara fazer uma placa e ele salvar a equipe da mesma forma e continuar aquela equipe engajada, a equipe mais forte. Então, o meu potencial, ele é fazer isso, é fazer com que todo mundo faça melhor performance e com isso o time todo ganhar, né? O Rafael ganhar, então assim, a gente vê a importância das pessoas e para mim é o essencial para um time dar resultado. Então eu agradeço demais meu time, que o resultado é por causa deles. Que legal. Agora você vai ter que abrir uma caixinha aqui, viu, Matheus? Eu preciso te fazer essa pergunta, que ela é muito importante. A gente que lida com pessoas, eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa. Você que está numa posição hoje com uma visão mais macro, cuidando de empresa, cuidando de gestão, cuidando de equipe, cuida de faturamento, cuida de resultado, cuida de expansão, uau, que tanto de coisa. A pergunta é, como que você mantém a sua inteligência emocional equilibrada para aguentar esse rojão do dia a dia? O que você faz? Qual que é a sua válvula de escape? Aqui é até assustador a forma que eu lido com o problema. Uhum. Tem muita gente que, nossa, Matheus, mas, cara, aconteceu isso. Gente, calma, não é hora de responder isso agora. Ou você tem que ter um equilíbrio emocional de fato, né? Porque o que você faz reflete num time inteiro, né? Se um líder ele não respeita, vamos dizer, os seus liderados, de fato, o seu liderado ele vai tratar o cliente como se fosse qualquer um. E, de fato, isso não é a cultura da Universo AGV e não é a cultura do nosso time. A gente trabalha de uma forma que, com centralidade, sabe? Entendendo de fato a situação, analisando. Eu nunca tomo uma decisão sozinho. Eu sempre chamo meu gerente de operação, eu chamo meu administrativo, eu chamo meu financeiro, porque é lógico que o desafio antes era gerir pessoas somente, era trazer pessoas. Só que hoje o meu desafio ele é muito maior. Igual você falou, muito bem falado, inclusive, é você ter um controle também financeiro de uma operação. E nós temos muito orgulho de falar que, por mais que nós saímos e o pessoal, nossa, será que vai dar certo? Mudou a rota, será que vai dar certo? O número é o que fala. É o resultado. Contra números não há argumentos, né? Contra número não há argumento. E hoje eu falo com você, no meio de 300, praticamente 300 a 400 regionais nível Brasil, nós já estamos praticamente entre as 20 melhores aí. E o nosso objetivo é claro, eu não vim para passear, eu vim para ser número 1. Eu vim para buscar o topo e isso aí eu vou trabalhar arduamente, sabe? Eu falo que um dos maiores qualidades de um líder é ele ser obcecado. Um cara que ele é obcecado pelo resultado, ele é obcecado naquilo que ele faz, ele consegue transmitir isso pro time dele. Sim. E o que vai acontecer? Você vai ter um gerente de operação trabalhando muito, tendo resultado também, mudando a vida dele também, juntamente com a equipe nossa de lead, que está até representada aqui também, né? Então, assim, você tem que potencializar pessoas, mas as pessoas elas vão te respeitar a partir do momento que elas veem o quanto que você se dedica, o quanto que você é obcecado e o quanto que você tem controle emocional para lidar com problemas, que isso todos os dias vai aparecer. Só que não existe nada
nada que impeça uma pessoa que ela é obcecada em trazer e fazer o que tem que ser feito, sabe? E isso é um grande diferencial que eu busquei desenvolver muito nesses últimos 14 anos nesse segmento aí. Que legal. Rafael, tem uma pra você aqui que essa é pesada, tá? Eu tenho certeza que ninguém nunca te fez essa pergunta. Absoluta. Mas é importante. Quando eu fui entender um pouco mais sobre a sua história, a gente acaba entrando na vida da pessoa, né? Quando você me mandou ali um pouco da sua trajetória, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tenho uma pergunta muito específica para você. Eu gostaria assim que você respondesse com a mais sinceridade possível, porque o público ele gosta disso, de pessoas autênticas, de pessoas verdadeiras. Eu tenho certeza que a sua resposta ela vai ser fenomenal. De auxiliar de padeiro a gerente de uma filial. É um caminho muito grande, mas a pergunta é: qual a habilidade que você teve que desenvolver sendo gerente que você não tinha quando era auxiliar de um padeiro? Essa pergunta é boa, viu? E eu tenho a resposta na ponta da língua porque eu sempre falo ela. Eu era sempre um cara muito explosivo, um cara que falava, brincava demais. O Matheus me conheceu assim, eu era... punha terror na operação, né? Eu brincava com todo mundo, ria com todo mundo. Uhum. E hoje eu peguei uma qualidade que é muito difícil da gente pegar. Hoje eu sou um cara que escuto mais do que falo. Legal. Isso é importante. E isso é um diferencial meu, assim, que eu falo assim, que foi o ápice da minha evolução, assim, o ápice mesmo. Igual você falou, né? Eu tive uma jornada um pouco árdua, né? Eu sempre falava com o Matheus, a gente sempre conversou muito. Eu falava assim, nossa, eu sou um cara muito fechado. Uhum. E não é, eu acho que a gente vai mudando a mentalidade, a gente vai aprendendo muito, né, também, tô nos 30, né, passei um pouquinho dos 30 aí, a gente vai aprendendo e foi uma jornada muito engraçada da forma que eu caí nesse ramo, né, porque eu fui para uma empresa concorrente por causa de uma festa. Eu fui para participar da festa, foi numa conversa de bar, eu tenho um comércio, né, eu tenho um bar, e aí chegou uma amiga minha, pessoal, eu doido para fechar. Ela chegou lá e aí a gente começou a conversar, ela falando da festa. Eu falei assim, não, você tem que me contratar pra mim nessa festa e tal. E aí eu fui, né, ela falou assim, não, pode ir lá e tal. Eu falei assim, não, você tá mentindo e tal. Eu sei vender, hein? Ela, não, vai. E eu sempre tive um comercial muito bom comigo. Eu sempre lidei com pessoas e tal. Mas eu não imaginava cair nesse ramo, no ramo empresarial, comercial, né? Que a gente tava até conversando antes, né? E aí eu caí nessa empresa, me destaquei. Em alguns pontos, me destaquei na venda, mas eu acho que o meu principal destaque foi quando eu de fato chamei o Matheus, né? A gente bateu um papo no almoço e eu passei toda a minha visão pra ele. E ele falou uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou esquecer e que me marcou demais. Ele falou, ideia todo mundo tem, mas me mostra com o resultado. E o resultado veio, e veio até rápido demais, né? Que hoje eu saí da empresa com o convite dele, sou muito grato por isso. E o resultado que a gente está fazendo no Universo AGV é histórico. E eu fico tão feliz porque é aquilo que você falou. Uma pessoa que não tinha isso em mente, né, de mudança de vida. É claro que eu tinha em mente mudar de vida, mas não tão rápido assim da forma que foi e está sendo. E essas oportunidades vêm e hoje, qualquer pessoa que eu converso, até mesmo no Universo AGV, olha que a gente tem pouco tempo que está lá, falando assim, nossa, seu resultado, né, o resultado da sua equipe, o resultado do Matheus é absurdo, é uma coisa assim, surreal, pelo pouco tempo de operação que tem. Mas aí a gente vê a força de vontade que a gente teve desde lá de trás, desde quando eu tava lá, que eu ia ser demitido de ajudante de padeiro, acordando 4 horas, estudando, fazendo faculdade, dormindo 3 a 4 horas por dia, e ver que se a gente não passasse, né, todo esse processo, né, talvez a gente não suportava, né, o que a gente suporta hoje, a gente não passava essa experiência. Igual eu falo assim, então eu sou um cara que tem pouco tempo do ramo comercial, né? Sim. E todos os meus consultores, todos os meus gerentes, eu sempre conto essa história, eu sempre passo para todo mundo que tá chegando, porque de fato eu nunca imaginei minha vida ser mudada tão rápido igual tá sendo. E você passar isso dá uma motivação a mais, porque eu sou a prova viva que o ramo é bom, eu sou a prova viva que se você mudar a mentalidade, se você aprender um pouco mais, né? Hoje o YouTube tá aí, os podcasts estão aí pra gente bater um papo, ser mais sadio e a gente verificar, assim, o tão rápido que você pode se potencializar, o tão rápido que você pode chegar onde que você espera. Eu sempre esperei prosperar, sempre esperei
né? Ter dinheiro no bolso, eu sempre esperei isso tudo. E às vezes eu não entendia por que não vinha. Mas tudo tem a hora certa, né? Deus sempre escreve na hora certa. E aí o aprendizado que a gente tem e o aprendizado que a gente procura passar é justamente isso. Acredita que vai dar certo. Às vezes vai demorar 6 meses, às vezes vai demorar 6 anos, mas sua hora vai chegar. Mas depende de você, né? Também não tem como nada cair do céu, não. Pela sua habilidade, Matheus, pelo que você enxerga dentro das empresas que você vivencia, é uma pergunta até um pouco diferente, mas é importante a gente ir nesse universo também. O que é que uma equipe precisa ter para dar tudo errado? O que ela precisa ter para dar tudo errado? Cara, é interessante demais essa reflexão. O que a equipe precisa ter? Ela tem que ter, ela precisa ter falta de fome, cara. A equipe com falta de fome, de crescimento de fato, ela vai dar errado. Ela já deu errado, na verdade. Por quê? É o que nós fazemos no início. Quando nós recebemos um consultor ou um gestor, nós olhamos no olho dele, entendemos quais são os objetivos dele. Isso é legal. E claro, se o objetivo dele está alinhado com o nosso, né? Uhum. Cara, é muito legal. Tem situações que a gente se depara que o objetivo da pessoa parece uma coisa tão pequena, mas que pra pessoa é algo tão grande. E é respeitar isso, sabe? Sim. Que é o momento de cada um, é o sonho de cada um, o objetivo de cada um. Eu tenho consultores no meu time que tem interesse em ser psicólogo, né? Tá estudando, fazendo faculdade pra isso e tal. Eu tenho outro, por exemplo, que o sonho dele era entrar na polícia militar. Só que aí eu provei pra ele por A mais B que se ele for um vendedor de alta performance, ele nunca mais ele vai querer vestir uma farda na vida dele. E não é que eu tô ali pra, não, eu quero tirar esse sonho desse cara, eu quero que ele seja só vendedor. Não. Teve pessoas que de fato agora formaram, né? Formaram e passaram na Polícia Militar, mas que trabalharam com a gente. Então ali eu fico muito feliz que nós fomos uma porta para a pessoa investir, né, no futuro dela, naquilo que ela tem aptidão em fazer, né? Tivemos vendedoras, por exemplo, que abriu o seu próprio consultório, né, de estética com dinheiro de comissionamento, de venda, de salário, etc., diretamente do trabalho que nós desenvolvemos. Então, cara, é você participar. Se eu não entrar na sua vida e acrescentar, fazer algo bom, você chegar num nível melhor, eu falei como gestor, eu falei como líder. Eu tenho que mudar a vida de quem está comigo para melhor. Sim. Não adianta eu ter uma gestão tóxica, uma gestão violenta, uma gestão em cima de ameaça, uma gestão em cima de, olha, eu vou te proibir de seguir fulano, beltrano, ciclano. Não existe isso, sabe? Dentro da Universo GV a gente trabalha com respeito, sabe? Nós temos um combinado lá. O combinado o diretor sempre fala que o combinado é o final do mês. Como que tá lá? Entregou aquilo que tá combinado? Que bom, cara, já deu tudo certo. Entregou mais? Você vai se surpreender com aquilo que nós vamos fazer por você. Não entregou, você não vai ser surrado, você não vai ser, vamos dizer, enxotado, você não vai ser bloqueado, você pode ter certeza que você vai estar num lugar que vai te ajudar. Agora, um time para dar errado, ele precisa, de fato, não ter fome, sabe? É um time sem visão. Nós sabemos do cara que entrou hoje na empresa, até o que está com a gente desde o dia 10 de setembro desse ano. Ele sabe o que ele tem que fazer. Nós já passamos para ele, nós não viemos para ser mais um. Nós vamos fazer 1000 contratos por mês, uma única, exclusiva regional. Fora o nosso time comercial externo, que é uma outra meta, uma outra visão, uma outra pegada. No nosso time comercial interno é 1000 contratos. Então isso é o que motiva. O time tem fome, são pessoas obcecadas. Um time que é obcecado, um time que tem fome de crescimento, você pode ter certeza que não existe meta, não existe super meta. Existe o tempo, vamos dizer assim, de maturação para chegar. Sim. Agora que vai chegar, isso aí não tenha dúvidas que é inegável que vamos chegar no resultado que nós precisamos. Muito legal. Rafael, quando a gente fala de comercial, é assunto pra gente ficar aqui até amanhã de manhã, né? É muito legal. Explique pra gente como que é desde o primeiro contato de uma pessoa querendo conhecer,
como que é a tratativa, a cultura, o atendimento, que inclusive 80% das pessoas que não compram está 100% ligado ao atendimento. A gente precisa falar sobre atendimento. Por mais de 26 mil placas por mês, com certeza tem um grande diferencial. Eu tenho quase certeza que o atendimento, se não é o primeiro diferencial de vocês, é um dos 3. Mas como que é? Entrei em contato, como que recebe, como que conversa, se é venda mesmo, tem uma consultoria antes, tem um relacionamento. Explique pra gente a trajetória do lead. É engraçado. Minha mãe, ela fica puta demais comigo por causa da faculdade, né? Que eu acho que eu não aprendi muita coisa na faculdade, não. Mas tem uma coisa que eu aprendi que é surreal. Eu não gostava muito do professor, mas ele falou uma coisa que nunca mais eu vou esquecer. A gente trabalha com a metodologia de quê? Cada consultor tem sua empresa. É PJ. Então, para sua empresa dar certo, você precisa de 3 pontos básicos. O primeiro, bom atendimento. Segundo, produto de qualidade. Isso a Universo AGV já oferece. E o terceiro, preço justo. Se você tiver esses 3, que também a Universo AGV já te oferece, não tem como dar errado. Então, o que acontece? O que você ganha? O que a gente vende? A gente vende uma coisa necessária. Então, se você vende uma coisa necessária, o que você ganha o cliente? Na confiança, no bom atendimento. Na pós-venda, né? Na indicação boca a boca, que todo mundo pode falar, né? O lead ele é muito importante, está sendo representado aqui, né? A pessoa que está com a gente desde o começo da operação. O lead ele é muito importante, mas a propaganda antiga de boca a boca não existe. Então, o que acontece? Como é que a gente faz? Como é que a gente trata, né? Como é que eu falo com meus consultores, com meus gestores, para a gente fazer um engajamento com esse cliente? O primeiro, o cliente ele já chega, ele vai procurar uma proteção para o seu veículo, ele tem que ter o quê? Um consultor preparado. Para quê? Todas as objeções dele, o consultor está à ponta da língua. Ele tendo isso na ponta da língua, não tem como o cara não fechar, porque já oferece o quê? Produto de qualidade e o preço justo. Então, o Universo AGV já dá um produto muito bom para a gente, com vários tipos de cobertura, e um preço, assim, imbatível. Então, o que falta, que é o meu papel? Potencializar meu consultor e meus gestores para quê? Fazer um melhor atendimento. Então não tem como perder venda. Então o que acontece? Eu sempre falo assim, né? Por mais da minha correria, por mais da correria do Matheus, por mais das correrias dos meus gestores, até do próprio consultor, ele tem que fazer o quê? Dominar o produto. Dominando o produto não tem como. Porque o que acontece? Vamos pôr, o pior vendedor da história, porque a venda, por mais que eu fico vendo muito podcast de venda, eles falam assim que o comercial tá no sangue, né? E de fato tá no sangue. Mas a gente aprende a ser comercial também. Eu, eu já era um cara que falava muito, mas eu não era um cara comercial. Né? Tem diferença, um cara que é bom, comunicativo, né? E um cara comercial. E isso eu aprendi. E isso tem umas etapas, que é o quê? Você dominando o produto, juntando com o que você já fala demais, aí você vira um comercial. Então, assim, eu busco e sempre falo com os consultores, falo com meus gestores, né? Nesses treinamentos, nessas reuniões que eu tô mais próximo deles, é o quê? Dominar o produto. Dominou o produto, aí vai ser na questão de argumentação. E o cara, igual você perguntou, né? O cara que tá vindo e ele não sabe nada de proteção veicular, ou ele até mesmo sabe, ele vai vir com algumas argumentações que você tem que ter na ponta da língua. Então a gente recebe muita pergunta assim: e se eu der PT no carro, eu tenho que pagar franquia? São perguntas mais básicas. Então, tem um detalhe muito grande nisso. Você só responde aquilo que o cliente pergunta. Não adianta você ficar criando coisa na cabeça dele, objeção na cabeça dele. Então o cliente pergunta, como é que funciona terceiros? Você fala. O cliente pergunta, como é que funciona furto e roubo? Você fala. O cliente pergunta, como é que funciona fenômenos da natureza? Você fala. O cliente pergunta o preço? Você fala. Se ele quer algum desconto, você fala. Mas se ele não perguntar nada, que é a venda perfeita, que a gente fala que é a venda perfeita, o cara pergunta, você manda a cotação, ele lê, entende e manda o documento. Tem alguns que são assim, outros vão te perguntar de mais, outros de menos. Mas só responde o que o cara te perguntou. Senão você vai ficar criando objeção na cabeça dele e acaba que você vai perder a venda. Porque é aquilo que a gente fala, né? Você ganhar um cliente é muito difícil. Mas você perder ele, você falou um A diferente, você perde ele. Então, assim, a gente tenta trabalhar, né? É claro que tem pessoas que assimilam mais, tem pessoas que assimilam menos, mas com o conhecimento do produto. Você tendo conhecimento do produto, não tem como você perder a venda. Legal, muito interessante. E, Matheus, se fosse para lista, eu sei que tem mais que 3, mas eu vou pedir só 3 dos grandes diferenciais da AGV. Qual que você listaria? Primeiro, segundo, terceiro, para contratar. Quais são os grandes diferenciais? Para contratação de pessoas? Não, para eu contratar o serviço. Para você contratar o serviço. Quais que são os 3 grandes diferenciais que um concorrente não tem? Olha, o que eu te falo? Com relação à escala do nosso produto, né? Nós temos uma escala em todo o território nacional. É uma empresa que ela é regulamentada
na SUSEP. O que isso quer dizer de fato? Nós temos mais de 4.000 empresas no ramo de associação de proteção veicular. Das 4.000, eu posso te garantir que 95% daqui a um tempo não vai existir. É mesmo? Por que não vai existir? Porque a etapa da regulamentação é uma etapa que ela exige processos dentro da empresa. Ah, legal. Importante falar sobre isso. Qual que é o processo fundamental? A indenização ser feita, né, no prazo lá do contrato. Nós temos uma indenização que ela é rápida. Nós temos um diferencial que é uma assistência 24 horas, que de fato ela tem uma área, inclusive ela chama tato, né? É uma área que ela de fato ela entende o que o nosso cliente está ali precisando. Se você te dar um exemplo básico, se você tem uma associada que precisa de um reboque, ela está num lugar ermo, difícil, a própria Tato orienta a cliente a deixar a chave num local seguro e manda um carro buscar ela e já leva ela para outro lugar. Que legal. Pra ela não correr o risco em áreas perigosas. Então, assim, é um processo muito bem definido, sabe? E essa regulamentação, por isso que eu falo que 95% não vai conseguir manter, porque exige também uma parte financeira disso, né? Legal. Você tem que ter um aporte financeiro para você se regulamentar dentro da Superintendência de Seguros Privados. Então, qual que é a diferença nossa para a seguradora? Hoje é praticamente mínima, porque uma seguradora é autorizada para vender o seu seguro ali. Danos pessoais, danos materiais, ou seguro de vida, etc. A Associação de Proteção Veicular, ela regulamentada, que é o nosso caso, ela também está dentro dos mesmos moldes da SUSEP. Então, um cliente hoje que contrata um seguro convencional ou uma proteção veicular regulamentada, ele tem as mesmas garantias, aí, os mesmos parâmetros de qualidade. Isso tem que ser muito bem frisado aqui. A Universo GV hoje ela é referência no mercado nacional. O nível que ela tem de novas contratações mensal, uma nota do Reclame Aqui, nota máxima no Reclame Aqui, sem ter que fazer nenhum tipo de contratação externa para resolver, não. É o processo interno, de fato, que fez com que a nota seja a nota máxima. Então nós temos aí vários atributos que façam que o cliente, né, quando ele opta em segurar o seu veículo ou fazer a sua proteção veicular com a Universo, ele está ali muito bem amparado, porque de fato a empresa tem processos muito bem definidos aí, e isso passa credibilidade, e é por isso que gera resultado. Não tem como eu gerar 24.000 novas, 26.500 agora esse mês, né? Novas contratações, novos clientes ativos, sem ter processos bem definidos, sem ter a casa arrumada. Uma casa desarrumada, ela não consegue comportar nem 4.000, e a gente já viu isso, sabe? Então, eu te falo com propriedade, o diferencial nosso é o nosso posicionamento de marca, são processos bem definidos e o que o cliente busca também, que é preço, né? O nosso preço hoje, qualquer seguradora que você for trazer para mim, eu avaliando o seguro do nosso cliente, a gente consegue fazer uma proposta similar ou melhor. Isso é muito diferencial também. Entendi. E é legal conversando com vocês dois, dá pra sentir uma segurança. Isso que é o legal. Todo mundo que vai comprar alguma coisa, ele precisa de ter essa segurança. Que querendo ou não, tem pessoas que têm uma lábia muito boa, tem uma história linda, maravilhosa. A pessoa talvez que não entende, acaba comprando ali aquela ideia. Eu já tive 3 situações gravíssimas em acidentes que, graças a Deus, fui bem amparado, mas eu fico imaginando as pessoas que tiveram problemas. Em PT no carro, roubo no seguradora não pagou, se ela não pagou. Isso deve ser assim, nunca passei por isso, mas deve ser assim, muito frustrante. E vocês conseguem trazer aqui para nós alguns dados sobre isso, sobre furto, sobre PT, o que isso corresponde, até para a gente entender, eu vou falar assim, os 2 maiores, as grandes causas que acontecem hoje. Hoje, na verdade, né, dados mostram que tem cerca aí de, a cada 1 minuto é roubado 2 carros no Brasil, né? Então, assim, eu falo, a gente vende uma coisa que é essencial, né? Uma coisa que a pessoa precisa.
Sim. Por quê? A gente não imagina ter um bem roubado, né? Só quem teve sabe o tão constrangedor na hora que você chega ali, você parou seu carro na vaga, você chega e não tá ali, você parou sua moto, você chega e não tá ali. E a maioria, eu acho que 80% dessas pessoas não tem um aporte financeiro para comprar o carro ali de novo. Sim. A maioria é carro financiado, pessoas que custaram para ter aquele bem. Então, tipo assim, a gente tem que preservar ele, né? Então, acho que é um casamento perfeito. A nossa empresa, ela oferece um produto que você precisa e você paga por um produto que você precisa. Então é uma troca justa. E outra coisa, eu falo assim muito, né, uma das minhas argumentações de venda com meus amigos é o seguinte: hoje, se você bater na traseira de um Corolla, de um Fuso, de uma Porsche, um carro mais caro, uma BMW, você teria aí 30, 40, até 100 mil reais aí do seu bolso para pagar? Não teria. Outra coisa, você pega aquele policial chato, nojento, que quer que você arruma para amanhã um dinheiro, que vai ficar na porta da sua casa. Então, o que acontece? Você tem que ter um seguro. Você tem que ter uma proteção veicular. Então, tipo assim, o Matheus foi muito feliz no que ele colocou aí, que com a regulamentação da SUSEP, diferencia os homens dos meninos, né? Uhum. Então, os meninos vão sair do mercado. Então, eu falo assim, hoje a gente tem um resultado plausível, um resultado hoje louvável por causa disso. A gente diferenciou, de fato, os homens dos meninos. Certo. Então, assim, a nossa operação, ela entende que a pessoa precisa, que o amigo dela precisa. E eu acho que não adianta a gente trabalhar com leads. O verdadeiro comercial, ele vende para o amigo dele. Ele vende para a família dele, porque ele sabe o que é melhor para o amigo dele. Ele sabe o que é melhor para a família dele. Na empresa concorrente, o povo até ria. Falava, você tem amigo demais. Mas não é que você tem amigo demais. Eu acho que, tipo assim, você tem que procurar, quando você é uma pessoa boa, você tem que procurar passar para as pessoas coisas boas. Então, assim, eu jamais colocaria meus amigos, minha família numa furada. Então, assim, quando você vende alguma coisa, quando você vende uma coisa necessária, que é o nosso caso, você tem que expressar isso mesmo, chegar e cobrar mesmo, falar assim, não, você precisa, porque eu sei que amanhã você bater num carro, você não vai ter dinheiro. Eu não quero seu mal. Eu quero que você, tipo assim, tenha, se amanhã você tiver um bem furtado, eu não vou ficar chorando aqui com você. Nós vamos acionar ali a proteção veicular, eu vou resolver para você. Por isso que eu falo, pós-venda é importante. O pós-venda é mais importante que a venda. Porque o pós-venda, o cara te procura quando ele precisa. Uhum. E você tem que estar ali. Igual eu falo assim, meu telefone é 24 horas. Eu recebo mensagem 24 horas, 36 horas. Eu sou igual o Bradesco que fez a propaganda, que é 36 horas, né? Nem sei se pode falar que o nome da outra empresa. Eu sou assim com o meu celular. Tipo assim, é 36 horas. Mas por quê? Porque o pós-venda é importante. Porque na hora que o cara tá ali numa expressão, né, ruim, momento difícil, você poder ajudar ele. Na verdade, você não está ajudando ele, você está fazendo seu serviço, né? É diferente, né? Mas você poder dar um acolhimento para ele, você poder prestar um serviço de qualidade para ele ali. E isso gera indicação. Então, eu acho assim, pode vir o melhor lead do mundo, mas o lead do cara que passou o problema, o cara que teve o carro ali que precisava de um reboque, ele foi rápido, a mulher que foi assistida pelo Tata Assist, que o Matheus exemplificou bem esse diferencial que tem na nossa empresa. Esse Tata Assist é um diferencial. Nenhuma empresa do ramo de proteção veicular, ou até mesmo de seguradora, não existe isso, porque a gente procura o quê? O tato com o cliente. A nossa preocupação principal é o cliente. Então, eu falo assim, todos os meus clientes, toda a minha carteira de clientes, não é cliente mais, é amigo. Amigo. Então eu trato assim e faço meus consultores, meus gestores, fazer esse entendimento. Tratar com cada pessoa que ele coloca pra dentro da base como amigo. Por quê? Esse amigo, ele vai te procurar na hora que ele precisa. E você tem que estar ali 24 horas à disposição dele. Por quê? Porque vender é fácil. Mas a indicação é difícil. Você vender a qualquer custo na nossa regional não funciona. Então, você vai vender a qualquer custo, a gente vai ter um problema no futuro. Então, na nossa, a gente prefere eu mostrar, né? Eu sou um cara do resultado, o Matheus é um cara que me cobra o resultado. Então, eu prefiro chegar para ele e falar assim, amigo, irmão, hoje, meu resultado era 500 placas. Eu tô te entregando 420 placas, mas 420 placas saudável, 420 placas que a empresa, o Universo AGV, que é nosso CNPJ, né, que tá na nossa frente, não vai ter problema. São vendas saudáveis, vendas que meus consultores, meus gerentes foram lá, ligaram, tiveram trabalho, falou, né, todas as dúvidas que o cliente teve, eles supriram, e isso é uma venda saudável. Então, assim, o nosso resultado, o mais importante, que são a maioria, né, vem os leads, mas a indicação é de gente que acredita no nosso projeto, porque sabe de fato, quando entra no Reclame Aqui,
que é a melhor do segmento. Quando vê os números, é a maior do mercado. Então, assim, hoje a gente está na maior. Então, hoje, eu não ofereço um serviço qualquer. Eu não estou vendendo um boné pro cara. Eu não estou vendendo uma camisa para uma mulher. Eu estou vendendo uma coisa que é necessária e estou vendendo com a maior do segmento, com a melhor do segmento. Então, a venda ela vai ficando mais fácil. Então, quando você mostra o número da empresa, quando você mostra um reclame aqui, quando você tem um bom atendimento, que é o caso dos meus consultores, dos meus gestores, só não fecha quem não quer, só não fecha quem tá maluco, né, que a gente fala. Muito legal. Matheus, acompanhando um pouco a sua trajetória nas redes sociais, que você é blogueiro, né? Tipo assim, eu acompanho, além de ser um cara 100% comercial também, minha conectividade com você foi mútua. Foi. E é muito legal, entendendo um pouco a sua história de vida, a sua trajetória, uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostaria de extrair isso para levar para o nosso público, e até a gente ter também aqui uma aula, é nítido que a sua vida ela foi marcada por grandes tomadas de decisões. E aqui no Engrena nós temos uma essência que a tomada de decisão é o pilar fundamental da pessoa para sair do seu estado atual a chegar no seu estado desejado. Como eu percebi que você passou muito por isso, qual que é o segredo assim para você fazer essa ruptura? O que você pode compartilhar pra gente de, olha, eu estava assim, mas aqui eu vou estar bem melhor. Qual que é a melhor dica que você pode dar para quem ainda tem medo de fazer uma ruptura, para fazer uma transição, para fazer uma mudança de vida, de hábitos? O que você pode falar para nós? Olha, é muito interessante, sabe, você observar o que se passou, né, durante todos esses 14 anos, são praticamente, eu tenho 37 anos, trabalho na área comercial tem 25 anos. Uau. Então, assim, tive um trabalho ligado diretamente com obras sociais, etc., que é uma clínica de dependente químico meu pai, né, tinha. Eu cresci no meio de pessoas, de vários tipos de pessoas, e ali, cara, eu percebi que o ser humano, ele continua do mesmo jeito a partir do momento que ele dá legalidade para isso, sabe? Se a pessoa tem interesse de mudança de vida, eu tô falando aqui da obra social, vamos dizer que eu vivi. Pessoas chegavam com famílias destruídas, totalmente abandonadas, com, vamos dizer, tudo que ela construiu sendo perdido por causa de um vício. O vício, álcool, droga, qualquer tipo de droga que você imaginar. Eu trabalhei no meio de pessoas assim, que chegaram no fundo do poço e ali elas decidiram mudar de vida, trazer de fato uma esperança. Então, o que eu fico observando? Tem um camarada que chega no fundo do poço, que quer mudança, e tem o outro que tá numa estática, numa situação estática, ali tá tudo bem. Ah não, esse salário tá bom pra mim, isso tá bom pra mim, aquilo tá bom pra mim, o padrão que minha família tem tá bom pra mim. Então assim, você tem dois tipos aqui. Você vê um cara que tá no fundo do poço e que ali ele vê a necessidade de uma mudança. Você vê uma pessoa que está estática, sem esperança de crescimento, sem esperança, vamos dizer assim, de ter uma vida melhor. Se eu posso ter uma vida melhor, por que não? Se eu posso estar vinculado a uma empresa, de fato, que vai me respeitar como ser humano e vai me fazer crescer profissionalmente, por que não? Então a mudança, eu trabalho com isso, cara, há muito tempo. A maior dificuldade do ser humano, às vezes, é desapegar das coisas que prendem de fato ali, e só que ali você tá dentro da gaiola. Muito engraçado, esse dia pra trás, eu até postei no meu Instagram, uma coruja apareceu lá em casa, pequena coruja, sabe? E lógico, eu já encaminhei pros bombeiros, tudo certinho, só que essa coruja, eu fiquei pensando, cara, e se eu colocasse ela dentro de uma gaiola? Seria justo com ela? Eu ia tratar dela, eu ia dar ela todo dia o alimento, né, a carne, né, que coruja vai comer carne, um inseto ali, qualquer coisa que ela for comer, porque o bicho vai comer tudo mesmo. Mas assim, seria justo com ela eu não dar a ela a oportunidade de voar de fato? E tem muita gente trazendo isso pro nosso assunto que tá dentro de uma gaiola, que tá recebendo um alpichezinho todo dia, o alpiche tá caindo, a aguinha tá sendo colocada ali, de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. Só que aí, e o universo que tem de possibilidades? E a proporção que essa pessoa pode ter na vida dela? Sim. Você tem noção que se eu parar hoje, eu não estou impactando diretamente a minha vida, eu estou impactando a vida do Rafael,
eu estou impactando a vida da nossa gestora de tráfego, que está aqui, a Andressa. Eu vou impactar a vida diretamente de milhares de pessoas a médio e longo prazo. Lógico, se um homem desiste de ser um provedor da casa dele, ele está falhando na natureza dele. Se uma mulher desiste, ela está falhando na natureza dela. Então, assim, o que eu mais vejo, infelizmente, são situações, às vezes, difíceis, que a pessoa, nossa, Matheus, mas é só isso que eu tenho. Eu tenho medo no mês que vem não conseguir. Cara, confia no processo. Nós não estamos aqui para brincar. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Eu não vou ser um cara que vou prender uma pessoa que quer crescer dentro de uma gaiola, dar um alpiste todo dia e fazer com que essa pessoa ela retraia a vida dela. Se eu não fizer você evoluir 10 vezes mais, igual o nosso jargão, 7 vezes mais lá na Universo AGV, 7 vezes mais pressão, 7 vezes mais resultado, não faz sentido nenhum para mim. Entendeu? Então é muito isso. Ou você escolhe estar dentro de uma gaiola, ou você vai buscar o universo de possibilidades. E a Universo AGV ela tá aí para abraçar qualquer profissional de alta performance que queira de fato mudar de vida. O que você fez até hoje vai ser respeitado. Você pode ter certeza que sua experiência ela vai ser muito bem-vinda aqui. Vai fazer que nós, vamos dizer assim, troquemos aí e tenhamos uma troca muito justa, mas tem como fazer mais, tem como ser melhor, tem como crescer mais, tem como você dar um padrão de vida melhor para sua família. Então isso é que inspira a gente, é isso que faz a gente crescer. Muito legal. Você falou uma coisa muito importante, inclusive eu já passei por isso. Dentro de uma gaiola, era alimentado de manhã, de tarde e à noite. Mas assim, com a força dentro, mas sabia que eu não poderia fazer mais. E essa pergunta, Rafael, é a mesma para você. Auxiliar de padeiro, estudante, dono de bar, de repente gerente de filial, eu acredito e tenho certeza que em muitos momentos você foi obrigado a tomar decisões ou pelo amor ou pela dor. Então, se fosse para você escolher assim, o melhor exemplo que você pode compartilhar conosco do benefício que é essa ruptura, o que você falaria para nós? Eu acho que eu sou um cara certo para falar isso, porque o Matheus foi muito feliz de falar isso, essa questão da gaiola, né? Só que eu sempre fui um cara mais solto, né? Eu nunca fui um cara da gaiola, eu sempre fui um cara de arriscar. Eu gosto de catira, eu sempre fui um cara do risco. Uhum. Então, assim, o que me potencializou? A pressão que eu sofria. Porque eu era um cara que gostava de arriscar. Uhum. Mas às vezes eu não tinha a pressão necessária. Então, assim, quando eu recebi o convite do Matheus, né, Matheus? Até te agradeço. Foi arriscar mesmo. Eu larguei tudo que eu pensava que seria bom pra mim. Eu larguei tudo, apesar que, tipo assim, tinha uma parte por trás disso. Mas era um convite que ia mudar minha vida. E um convite não foi feito só pra mim. E isso é um exemplo claro disso, né? Que eu fico feliz de falar isso aqui. Porque a gente, quando montou essa regional, a Regional 140, a gente sentou no restaurante, eu recebi o convite pelo Instagram do Matheus. E aí a gente sentou com um pedaço de papel mesmo. E falou assim, como é que a gente vai fazer? Eu tô com um projeto, tipo assim, eu recebi o convite, mas um projeto tá meio a Deus dará. Uhum. E isso o Matheus chamou eu e um amigo meu, né? Que eu respeito demais, um excelente vendedor. Ele vai estar me escutando aqui, vou encaminhar para ele. Uhum. Pode falar o apelido dele? Pode, nome, apelido, fica à vontade. Eu acho que vai dar uma repercussão aí. Mas um amigo nosso aí, o apelido dele é até Tirulipa. Tirulipa. E aí ele foi convidado também pro projeto, e a gente tinha um esboço de projeto do seguinte. O Matheus seria, né, um diretor macro da regional, e a gente ia ter 2 gerentes, eu e ele, e ia ter subgerentes. E aí eu custou iniciante ali, aquele negócio. Só que na hora que eu conversei com o Matheus, então, o Matheus falou assim, olha gente, mas de vocês eu aceito uma contraproposta, né, pra gente montar um time forte, eu sei que vocês dois aguentam pressão, eu sei que vocês dois vai me trazer um resultado e eu conto com vocês dois. Aí a gente agradeceu ao Matheus com a coca de 1 litro, um pedaço de papel que eu levei pra casa. Aí eu falei com ele assim, e aí, você vai topar o desafio? E ele falou assim, amigo, quando estiver rodando você me chama. Aí eu vou. Aí eu falei assim... Aí fica fácil, né, pai? Aí eu falei com ele com essas palavras assim, irmão, quem chega cedo bebe água limpa. Legal. O futuro tá aí pra nós. E a proposta tá aí. Só precisa de você falar assim. Eu vou largar tudo aqui e vou. Você vai estar comigo? Ele falou assim, não, mano, eu não posso largar agora. Mas quando estiver rodando, você pode me chamar que eu vou. E aí mudou
né, a operação completa, que aí ficou o Matheus como ligado diretamente com a GV, eu ligado diretamente com a operação, né? Virei o gerente geral da operação. Então, assim, e foi uma proposta que mudou minha vida. Eu falo isso não só em questão financeira. Acho que o financeiro é uma consequência de tudo. Sim. Mas mudou minha vida em questão de mentalidade. Mudou minha vida em questão de experiência. Igual eu sempre falei, né? Eu brigava muito com uma amiga minha, que ela falava assim, não sei quem é folgado, que você faz demais, você tem que fazer demais. Eu falava com ela assim, eu não faço pro Matheus. E isso é interessante. A gente tem um casamento perfeito por causa disso. Eu tenho uma mentalidade do seguinte, eu não faço nada pro Matheus, eu faço pra mim. E nem é só o meu financeiro, eu faço pra mim mesmo, pra minha experiência, pro meu aprendizado, pra mim sair um pouco, né? Parar pra pensar um pouco na vida do outro. Igual ele falou, né? Um pouco uma pergunta atrás que ele falou que às vezes o problema do outro é muito pequeno próximo do que a gente tem. Exato. E na minha operação mesmo, eu gosto de ter esse tato, eu gosto de estar muito próximo, porque eu tive uma consultora mês passado que ela, tipo assim, ela tava com um problema que pra ela era uma coisa absurda. E eu, tipo assim, com a demissão dela ali, eu já tinha brigado com a gerente dela, que a gente é muito próximo, eu tinha brigado, falei, não, você vai demitir ela. E ela querendo comprar o time dela, porque ela tinha que bater a meta dela também e tal. E eu sentei com ela, conversei com ela, eu já tinha conversado com ela e ela não tinha me dado aquele tato, né? Não, acho que não me conhecia direito, novo, né? Na questão da operação com ela. E ela falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu falei, me fala qual que é o seu problema. Se você não me falar o seu problema, infelizmente eu vou ter que desligar. Mas se você me falar qual que é o seu problema, eu consigo te ajudar. Aí ela falou assim, olha, vou ser bem sincero, meu problema é o meu cartão. Eu falei, nossa senhora, é o meu problema também. Uhum. Mas escala maior. Mas, oh, meu Deus, é o meu problema também. E aí, surpreendentemente, ela chegou e falou assim, eu preciso de R$150 para desbloquear meu cartão, para mim vir trabalhar, pagar um Uber para mim vir, porque de ônibus que é difícil. Eu falei, seu problema tá aqui, ó. Pode fazer seu Pix aí. E essa menina de, tipo assim, uma quantidade de placa mínima, ela foi acho que a quarta ou quinta do setor. Hoje ela é uma referência no nosso time. E hoje a gente usa muito de exemplo. Então eu falo assim, por que a gente fala de cuidar do próximo? A gente tem muito isso parecido, né, Matheus? Sim. Porque a gente sofreu um certo tipo de pressão desnecessária. E eu falo assim, o vendedor, ele tem que entrar lá, na hora que ele entra na nossa empresa, né? Ele tem que entrar com a cabeça livre. E é claro que a pessoa não sabe diferenciar, é óbvio. Mas o que acontece? Então o máximo que eu puder fazer fora, no externo, pra ele, eu vou fazer para na hora que chegar, potencializar o resultado dele. Então, por exemplo, o caso dela foi R$150. Graças a Deus pude ajudar e ela fez uma transformação. E eu tenho certeza, eu falo assim, né? Eu falo olhando isso pro meu filho, né? Que nada paga. Eu posso estar ganhando hoje na operação lá 40, 50 mil reais, mas nada paga amanhã eu estar com meu filho ali do meu lado. Alguém bateu nas costas e falou assim, Rafael, não, você me deu um conselho lá e graças ao seu conselho hoje eu ganho 20, 30, hoje eu mudei minha vida e eu acho que o meu papel, o meu trabalho, o trabalho do Matheus como gestão é isso, a gratificação. Acho que o Matheus usou até no podcast, né, que falou assim, o que importa é o legado. E eu não quero ser o Rafael que ganhou 50, 100, 200, 300 mil reais. Isso faz parte. Mas eu quero ser o Rafael referência de alguém chegar e falar assim, pô, graças ao podcast que o Rafael fez com o Rony lá, eu mudei minha mentalidade. Graças ao que o Rafael me falou há meses atrás, eu mudei minha mentalidade. Hoje eu sou um cara de performance. Ou a própria, né, pessoa que o problema dela foi um valor que ali num certo ponto ele seria mínimo, mas para ela fazia muita diferença. Então, assim, nada pra mim vale se não for o legado do Rafael. O Rafael, gente boa, o Rafael que me ajudou na hora que eu precisei, o Rafael que esteve comigo, o Rafael que me pegou na operação ali, eu não era ninguém e hoje eu sou um gestor, hoje eu ganho dinheiro. Então assim, eu acho que pra mim o que muda a minha vida não é só o financeiro, eu acho que é o legado, é você estar ali do lado de quem você ama e pessoas chegar e te ver como referência. Acho que isso nada muda pra gente. E assim, eu sou grato ao Matheus e eu falo muito isso com ele, assim, todo dia, não pela só oportunidade, né, pelo que a gente tem muito parecido de casamento perfeito, de tipo assim, eu sou melhor operacional, ele é mais comercial, mas porque ele me cedeu uma porta que não só muda a minha vida financeira, que graças a Deus tá mudando, mas é uma porta que muda a minha vida como homem, como legado, que eu posso chegar hoje e falar, há 10 meses atrás, eu fui para concorrente através de uma amiga minha. E essa amiga, a gente contratou ela como gestão. E tipo assim, a primeira coisa que ela olhou na minha cara e falou, que loucura, como é que é a vida, né? Ontem eu tava te contratando, hoje é você que tá me contratando por cargo de gestão. Então assim, isso eu nunca vou esquecer e
a promoção de um consultor nosso, o Gabriel, por exemplo. Mas você vê no brilho, eu saí de uma reunião que eu estava extremamente estressado, gritei, briguei, xinguei em prol do resultado. Ele olhou para mim e falou assim, irmão, chorando, e isso é loucura. Ele chorando, falou assim, não, irmão, eu te conheci há 11 meses atrás, 10 meses atrás, e hoje eu sou muito grato, porque o que eu vi você fazendo na reunião, assim, me emociona, porque eu vi o tanto que você cresceu, o tanto que o seu papel de homem foi né, enaltecido, tanto que você tá fazendo para ajudar a gente. E foi um cara que foi promovido meritocracia total, um cara muito bom. O Matheus brigou comigo numa reunião lá, que eu joguei lá estrategicamente. Falou assim, não, você é muito louco, você nem me comunicou, então. Mas é um cara que me fez entender isso, que a gratidão de ter essa oportunidade de mudar a vida das pessoas, do legado que eu tô criando ali, não só no Universo AGV, não só com o Matheus na amizade, não só na minha vida, na minha família, nas pessoas que estão próximas a mim, mas pessoas que a gente nunca imaginou conhecer, e essas pessoas ser gratas a vocês. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. Maravilha. Tem vaga na equipe lá que eu faço uma chamada aqui. Na hora. Se tiver precisando de gente pra trabalhar lá, aqui o Engrena é um canal de comunicação. Cash é referência, né, amigo? E para você que quer uma oportunidade de transformação, Universo AGV. Quer mudar de vida? Quer trabalhar bastante e plantar e colher? Vou deixar o contato, falar direto com os rapazes, e quando ganhar muito dinheiro, encontrar comigo, me pagam um açaí. Lógico, aí a gente tá 0-0. Ai. Senhores, nós estamos chegando na reta final. Eu tenho uma surpresinha no final, né? Porque se no Engrena não tiver surpresa, não é Engrena. Porém, eu gostaria de passar a bola para vocês. Olhem para aquela câmera, Matheus, e dê um recado que tá no seu coração, aquilo que é muito natural, não é nada combinado, é tudo natural. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Bom, meu nome é Matheus Martins, a ideia, ela continua sendo criar uma legião de empreendedores dentro de um modelo de negócio que funcione, despertar de fato os vocacionados à vocação, tirar de fato as amarras, o desânimo do não é possível, eu não sou capaz, eu não consigo crescer, e colocar o espírito de transformação, de esperança dentro das pessoas. Esse é o maior legado que eu posso deixar nessa terra, juntamente com pessoas próximas que estão ali fazendo com que o time Manda Placa, a MG 140 da Universo AGV, busque, claro, ser a melhor e maior equipe dentro desse universo de possibilidades. Você que está me ouvindo aí, sinta-se convidado. Eu tenho uma experiência comercial, eu já vendi uma bala na rua, não tem problema. Você com ou sem experiência, independente no nível que você está dentro da sua organização, dentro desse universo de possibilidades, nós vamos fazer com que você se supere e cresça no âmbito profissional e no âmbito pessoal. E você pode ter certeza, nós sabemos de fato o que nós estamos fazendo. Seja bem-vindo a esse universo de possibilidades aí. Só clicar no link abaixo. Rafael, o espaço é todo seu. Primeiro, né, eu queria agradecer. Eu acho que eu não esperava tanto do bate-papo ser tão legal, né? Bom. Eu sou um cara que eu não lidou muito bem com as câmeras, então assim, eu tenho essa dificuldade ainda, tenho que aprender com o Matheus, que é totalmente comercial. Mas eu queria deixar um recado aqui para todo mundo. Primeiro recado, acreditar mesmo, né? Acreditar no processo, acreditar que tem um Deus na nossa frente, acreditar que tem uma força maior, sobrenatural, independente da religião que você tem. Hoje, né, meu trabalho, Rafael Pacheco, no Universo AGV, na operação na Regional 140, é potencializar você, é trazer você para o mercado, independente se você tem experiência ou não, é estar ali junto com você, te ensinando, aprendendo com você, porque eu acho que, né, o melhor é a troca de experiência. E vocês podem ter certeza, né, que o universo tá aí, é um universo de possibilidade, igual o Matheus falou, e tá aqui a prova viva de um cara que mudou de vida. E eu não falo só questão financeira, mas questão de experiência, em questão de maturidade como um homem. Então, assim, eu queria fazer um convite para todo mundo. O Matheus já convidou, o Rony já convidou, mas eu queria fazer um convite para vocês conhecerem nossa regional, para vocês ver de fato, né, como é que é o tratamento ali dentro, a energia ali dentro, né?
as festas que a gente faz, e eu falo, não é festa, aquela festa de aniversário, mas é festa diária, de estar todo mundo com o mesma mentalidade, com todo mundo querendo o mesmo crescimento, todo mundo querendo ganhar dinheiro, né? Que eu acho que não adianta nada, né? A gente vai voltar pro capital, que é um país capitalista, a gente tá num mundo capitalista, mas vocês vão ser totalmente acolhidos. Vai estar o Rafael Pacheco lá, vai estar nossos gestores, vai estar lá nossos consultores. E vocês podem ter certeza. E é uma promessa que eu faço para vocês. Se você quer mudar de vida, se você não tem medo de desafio, pode me chamar aí, vai estar o link abaixo, pode chamar o Matheus, que a gente vai mudar a sua vida. E eu falo como um cara que mudou de vida de fato. Maravilha. Antes de eu entrar na minha surpresinha, eu quero liberar uma palavra sobre a vida de vocês, que é muito importante. Eu sei o que é o peso de lidar com pessoas. Eu imagino que vocês são 2 homens com um propósito muito grande e tem que aguentar muita coisa aqui no ombro de vocês para não chegar na equipe. Isso é um ato de hombridade, isso é um ato de objetividade. Isso é muito legal e é raro demais ver. Hoje as empresas, elas preocupam muito com as pessoas somente pelo tanto que ela consegue entregar sobre o número, mas elas não se preocupam com a pessoa pelo lado humano que ela é. A gente vê isso toda hora, isso não é demagogia nem clichê. Todo mundo tem um amigo que saiu da empresa ou por liderança tóxica ou que não aguentava mais a pressão. E esse episódio ficou marcado pra mim, que dá pra ver no brilho do olhar de vocês o cuidado com as pessoas. Cara, isso é tão legal, eu fico até arrepiado. Isso é tão legal. Você tem 10, 11 meses que está na operação, você já tem bastante tempo e vocês se tornam uma unidade. E que eu falei no começo, mas eu vou repetir, que o brilho do primeiro amor, ele nunca se acaba. Que o dinheiro nunca transforme a cabeça de vocês. Que o dinheiro, ficou claro que é uma consequência de um trabalho humano que vocês fazem. E essa é a parte mais bonita do trabalho, cara. Nossa, assim, já sou fã. Porque é isso que o mundo precisa, de pessoas que cuidam de pessoas, e pessoas vão trazer resultado. E a tropa, ela é o reflexo do comando. E dá pra ver que os comandantes aí estão muito bem aparados. Obrigado pela essa aula que vocês deram sobre humanidade. Não é nem sobre a empresa, mas é sobre o lado humano que vocês têm de preocupar. E eu sou apaixonado com isso. E tem que falar. Isso tem que falar, porque números simplesmente uma consequência, partindo do princípio que você está muito bem estabelecido a sua meta para onde você quer chegar. Parabéns para vocês. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E vamos de surpresinha? Vamos, essa surpresa aí. A surpresa é o seguinte: vocês vão participar do meu quadro, ele chama Papum. O que é o Papum? Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase, que eu também não sei o que é, e vocês têm que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Não vale justificar. Por isso que chama Papum mesmo. Então eu vou começar com o Matheus, Rafael, e até onde eu quiser ir. Combinado? Ó, e é legal que o cara já até arrumou o blaze aí, tá? Cheio, tá tudo. Mas antes disso, produção, solta a vinheta. Ó, vou fazer uma contagem regressiva para entrarmos em sintonia, beleza? 3, 2, 1. Saúde. Fundamental. Amor. Fundamental também. Família. Base. Alegria. Essencial. Um sonho. Ser a número 1 no universo AGV. Significado de arrependimento. Quando você não chega no resultado previsto. Um hobby que o Matheus tem que ninguém conhece. Nossa, todo mundo sabe meu hobby, cavalo. Qual que é o prato predileto do Rafael? Massa. Qual que é o significado de perdão? Perdão, libertação. O que o Rafael nunca faria na vida? Humilhar as pessoas. Matheus em 2023. Uau, sonhador. Rafael em 2024. Em busca do sonho perfeito. Matheus até dia 31 de dezembro de 2025. 2025? 700 placas meias, um time de expansão voando. Rafael em 2026. Realização. Um sonho que você quer constar que não realizou ainda. 911. Rafael, tem algum bordão clichê? Não. Qual que é a frase preferida do Matheus? Pessoas não é custo. É um ativo. Significado de dinheiro.
realização. Significado de dinheiro. Consequência mesmo. Universo AGV 2026. 30 mil placas no mês. Universo AGV em 2026. Consolidação. E esse foi mais um papo. Ó, o bichinho até prendeu a respiração aí. Difícil, né? Irmão, esse é difícil, né? Quem pega a gente vem desprevenido, né? Pegou um negócio aí. Aqui assim, bate bola mesmo. Bem bate-bola mesmo. Pessoal, Gostei. ó, obrigado mais uma vez e até o próximo, né? Esse aqui foi só uma pincelada do que pode vir aí. Trazer os gestores, né, Matheus? Trazer os gestores, os consultores também para viver essa experiência que é... E fica o meu convite, vá conhecer nossa unidade ali na Rua da Bahia, 888. Chegando lá é só procurar eu e o Rafael e vamos pra cima. Do lado de casa, gente. Vai ser 15 uma metros. grande honra receber o Engrena Cast lá. Vamos fazer um bate-papo lá legal, vai ser legal. E o que é interessante desse convite é porque a gente falar parece ser muito bonito, né? Mas viver é diferente. Aham. Então, você ir lá, conversar, entender como é que a gente trata os consultores, como é que a gente busca, né? Potencializar esses consultores seria um diferencial pra gente, porque nada paga uma experiência, né? Então, você indo lá seria um prazer, assim, gigantesco, além de você viver e ver o que a gente de fato tá falando aqui. Maravilha. E ó, pra você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe. Pra alguém que tá precisando de trabalhar, mudança de vida, já está resolvido. Vou deixar o link na descrição. E de equipe, humanidade, possibilidade de ganhar dinheiro, está indiscutível aqui. Esse foi mais um Engrena Cash e até o próximo, pessoal. Valeu! Yeah.